Volvo EX90, o SUV grande, 7 lugares, 100% elétrico e hoje o topo de linha da marca Volvo no mercado brasileiro. Pessoal, esse vídeo aqui é para mostrar como tudo que esse carro tem de diferente funciona. Por quê? Se você está prestando atenção no canal, viu que a gente já fez um outro vídeo. Nesse outro vídeo, eu mais um executivo da Volvo explicamos detalhadamente como as tecnologias desse carro funcionam. Tem muita coisa diferente aqui, como por exemplo, o sistema LiDAR para assistência à condução. Então esse vídeo eu vou mostrar na prática como tudo isso funciona. Portanto, se você ainda não viu o primeiro vídeo, recomendo fortemente que você veja aquele vídeo antes desse. Mas agora vamos ver como tudo funciona. Esse carro não possui uma chave convencional, ele tem uma espécie de key tag que identifica a aproximação do motorista. Então, sem precisar apertar nenhum botão, na hora que você se aproxima do carro, ele tem uma espécie de welcome. O carro identifica, faz uma piscada aqui no farol, inclusive ele expõe a maçaneta. O detalhe é que esse key tag, se vocês olharem, é uma caixinha, ó, não tem nenhum botão aqui, apenas para identificar a aproximação do motorista. E ele até tem uma forma diferente de você conseguir abrir e fechar as portas. Uma coisa muito legal dessa chave é que ela não tem uma bateria, né? Ele se carrega automaticamente quando você coloca no carro nessa posição aqui. Isso aqui também funciona como carregador de celular para indução. Agora olha que legal. Então a gente tem aqui o key tag. Você vem aqui em automóvel, vem aqui em status na central multimídia, ó, key tags. Tá vendo aqui? Ele mostra que ela está carregada. Inclusive, quando você coloca ela aqui embaixo, olha o que acontece aqui na central multimídia. Ele vai iniciar o carregamento, tá vendo? E na hora que você retira, ele mostra a carga que você tem aqui na chave. Então, um carro pode ter mais do que um desse para poder identificar o motorista. Muito legal, né? E se você não quiser usar essa key tag, tem outra opção? Sim. Quando o carro foi lançado, você também poderia ter uma chave digital no seu smartphone. Naquele momento, era somente aparelho iOS, ou seja, iPhone. Mas recentemente, a Volvo fez uma atualização. Eu, por exemplo, consegui colocar aqui no meu equipamento da Samsung, no Wallet. Então eu tenho aqui a mesma função da chave, onde eu posso trancar e destrancar as portas, e até mesmo, olha só, o sistema aqui faz o reconhecimento da chave para você poder dirigir o carro sem a necessidade do key tag. E olha só, inclusive no próprio aplicativo da Volvo, então você tem aqui o aplicativo da Volvo, onde falam das atualizações de software do veículo, e se a gente descer aqui, você vai ver que essa informação foi dada, ó, chave digital está disponível para dispositivos Samsung Galaxy e Google Pixel, ou seja, aparelhos Android também têm o recurso de você poder utilizar o seu smartphone em vez do key tag. As maçanetas aqui são retráteis, isso é utilizado para reduzir inclusive o atrito aerodinâmico e deixar o carro mais eficiente. Bom, quando você sai do carro, você está com o key tag, para você fechar o carro basta aproximar a mão aqui do sensor, ele faz o fechamento e recolhe todas as maçanetas, né? Quando você se aproxima, ele automaticamente abre a maçaneta e isso é configurado inclusive pela tela da central multimídia, se você quer abrir só a porta do motorista ou todas as portas. Então, bastando aqui estar com o key tag, você se aproxima do carro, coloca a mão aqui embaixo, ele já faz aqui a liberação para você acessar o interior do carro. Quer trancar o carro? Só colocar a mão no sensor. E olha, funciona para as 4 portas. Mesmo a maçaneta traseira, você vai querer acessar o carro, colocou a mão aqui embaixo, ele estendeu somente a maçaneta traseira, a dianteira não. Se você quiser fechar, também você consegue colocar a mão aqui em cima para fechar. Ou seja, ele reconhece cada uma das portas com o key tag. E eu consigo usar só o smartphone para dirigir o carro e acessar o veículo? Sim, você consegue. Vou deixar aqui, ó, o key tag. Estou com o smartphone, estou aqui com o aplicativo da Volvo aberto. E olha só, a diferença é que aqui você tem que estar com o Bluetooth ligado e você vai acionar aqui, ó, para destrancar o carro. Olha aí, pronto. Ele já expôs aqui a maçaneta. Saí do carro, quero trancar o carro. Novamente, eu venho aqui, aperto a chavinha e ele faz o trancamento das portas. E para você poder dirigir o carro,
Então, eu estou aqui com o Samsung Wallet com a chave digital programada. Vou colocar o smartphone nessa posição aqui. Ele vai identificar e olha só, eu já posso dirigir o carro. Olha lá, o carro está pronto para ser dirigido, olha aí, tá vendo? Coloquei lá e estou dirigindo sem o Key-Tag. Dá para fazer isso numa boa. Só um detalhe, para que tudo isso funcione corretamente, duas coisas precisam estar habilitadas no seu smartphone. O Bluetooth tem que estar habilitado e também a função NFC para que o carro consiga identificar a chave digital através do Samsung Wallet quando você coloca o aparelho aqui. Só para vocês entenderem, né? Então eu estou aqui com o Samsung Wallet, a chave do carro, e eu vou mostrar para vocês que se eu desligar o Bluetooth, ó, desliguei, continuo com Wi-Fi, dados, NFC, mas olha o que aconteceu com a chave, tá vendo? Eu perdi aquela função de trancar e destrancar o carro. Eu vou conseguir andar com o carro? Sim, porque o NFC ainda está ligado. Então, se eu colocar aqui, ele vai identificar pelo NFC. Mas se o NFC também estiver desligado, aí nenhuma das duas funções vai funcionar. Então, tem que ter Bluetooth mais o NFC ligado para você conseguir utilizar o veículo. É importante observar aqui que nós temos duas coisas diferentes no smartphone. Então, existe o Samsung Wallet, onde você programa a chave, mas você também tem aqui o aplicativo da Volvo, o Volvo Cars. Como a gente já viu em outros veículos, esse aplicativo você consegue ter uma série de informações do veículo. Então você pode, estado da bateria do carro, saber se o carro está trancado ou destrancado, o estado da climatização e se o carro também está ou não carregando. Outra possibilidade é fazer a localização do veículo. Então, pelo aplicativo você tem essa possibilidade de localizar o veículo. Aqui você tem mais informações do carro, como diário de viagens, estatística de consumo médio. A gente vê que o carro aqui está com um consumo médio de 22 kWh para cada 100 km. Informações sobre a manutenção e até mesmo a atualização de software do próprio carro. Se você quiser mais detalhes do veículo, por aqui você consegue também ter todas as informações do carro. E ainda existem aqui canais para assistência ao motorista e aqui ainda configurações do aplicativo e você consegue conectar mais que um carro ao aplicativo. Ou seja, por esse aplicativo você consegue interagir com o carro de qualquer lugar do mundo utilizando a conexão de dados do seu smartphone e a linha embarcada que vem dentro do automóvel. E como funciona a conectividade aqui no veículo da Volvo? Pois bem, é uma parceria que a Volvo tem com a Deutsche Telekom. Então esse carro, ele não tem necessariamente uma linha com um chip físico dentro do carro. Ele tem o eSIM, aquele SIM card eletrônico. Então quando o carro é produzido, ele recebe aí o eSIM alemão da Deutsche Telekom. Aí o carro vai para os seus mercados respectivos. Quando o carro chega aqui no Brasil, existe aí uma conversão desse eSIM do sistema alemão para o sistema brasileiro. E aí o carro é conectado. Aí você vai perguntar, por qual operadora que a Volvo faz aí a conectividade com o carro aqui? Não sabemos. Quem sabe isso é a Deutsche Telekom, que ela pode contratar serviço da TIM, da Claro, da Vivo ou até mesmo das 3 operadoras. O fato é que o carro tem sim uma linha telefônica, que é essa da Deutsche Telekom, que permite que você se comunique com o carro não só utilizando o aplicativo no seu smartphone, mas também toda a parte de central multimídia que necessita de conexão de dados é utilizando justamente essa linha telefônica. E por aí várias coisas podem ser feitas, inclusive atualizações over the air. O carro pode receber atualização de dados não só para o carro, mas pela central multimídia, usando essa conexão digital. E o detalhe, essa conexão já é preparada para o sistema 5G, que, como a gente sabe, oferece maior velocidade. Detalhes aí sobre o capô dianteiro. Bom, para fazer a abertura, a gente tem uma alavanca aqui do lado, que a gente puxa ela uma vez, mas ela não faz a liberação completa do capô. Aqui na frente tem uma trava de segurança que fica aqui desse lado. Inclusive ela tem aqui uma cor amarela para facilitar a identificação. 2 amortecedores, né, molas a gás para você fazer a abertura. Aqui você tem o compartimento dianteiro, onde você tem aqui, por exemplo, o triângulo. Aqui a gente também pode colocar o cabo de carregamento que acompanha o veículo, nós vamos mostrar o funcionamento dele. E são poucas as inspeções que o usuário pode fazer. Na prática, a única coisa que tem aqui é a água do limpador de para-brisa. Tá vendo que você abastece ela por aqui. Inclusive essa tampinha aqui desencaixa para evitar
qualquer tipo de problema. E outra coisa, você tem algumas outras inspeções, mas isso não é o usuário que faz. Aqui, você tem um sistema do fluido de freio, isso é só visto na concessionária, não é o usuário final que faz isso. E do outro lado aqui, você também tem um ponto de inspeção, que se você levantar, você vai ver aí o sistema de resfriamento, né? A água do radiador, ou que pode resfriar o sistema da bateria, ou até mesmo fazer o aquecimento quando a temperatura é muito baixa. Então, como vocês estão vendo, é um carro todo blindado, né? Essa é a vantagem do carro 100% elétrico, que permite muito menos manutenção do que um veículo a combustão. Uma coisa diferente aqui nesse carro, se a gente olhar aqui os braços dos limpadores, você vai ver aqui que nós temos aqui uma borrachinha, tanto nesse quanto nesse daqui também. Sabe por que essa borrachinha está aí? Se você procurar aqui nesse carro, você não vai achar aqueles pontos de ejeção de água para limpar o para-brisa. E ele realmente não tem, porque aquelas borrachinhas fazem com que esse carro pulverize água diretamente aqui antes da palheta. Isso acontece nas duas. Então, quando você usa o sistema para limpar o para-brisa, ele não obstrui a visão com o jato de água. A água é colocada imediatamente antes da palheta, fazendo a limpeza, mas sem obstrução da visão. Isso aí faz muita diferença quando você está dirigindo na estrada sob chuva forte. Qualidade de acabamento aqui do EX90 é elogiável. Se a gente pegar aqui a porta, você vai ver aqui que é um material que parece couro acolchoado, costura real. Esse mesmo material de couro acolchoado em outro tom, você percebe aqui em toda a região da porta, inclusive aqui na frente e até mesmo aqui na parte de baixo. O único momento que você vê plástico duro nesse carro é aqui nessa parte aqui, tá vendo? E ainda assim, quando você passa a mão, você percebe uma qualidade de acabamento muito boa. Detalhe, isso aqui é madeira. Então você tem madeira aqui, e essa madeira, ela vem aqui para a parte interior também. Aqui na parte superior, você tem esse material emborrachado, suave ao toque. Aqui você tem um tecido, e aqui na parte de baixo, você percebe que é um plástico, mas ele é extremamente agradável ao toque. É um plástico de um acabamento impecável. Então, em matéria de acabamento, esse carro aqui surpreende até mesmo as pessoas mais exigentes. Ajustes de banco. São todos feitos aqui, nesse botão. Então ele tem várias funções. Aqui você coloca a distância, colocando para cima você tem a altura, e aí girando você tem aqui o encosto. Só que existem funções adicionais nesse botão aqui do meio. As mesmas funções que estão disponíveis para o banco do passageiro também estão disponíveis para o banco do motorista. Lembra que eu falei que tinha um botão que você aperta no meio? Pois bem, quando você aperta esse botão, na tela da central multimídia mostra a configuração do botão. Essa é aquela que leva o banco para frente, para trás, para cima e muda a inclinação do encosto. Apertou mais uma vez o meio do botão, aí você vem para funções especiais. Quando você gira o botão, você tem aqui ó, a inclinação do assento, aquela que ele baixa a parte da frente ou levanta a parte da frente, isso girando o botão. E aí as funções que vai para frente, para trás, para cima e para baixo. Aí você tem a função do lombar, colocando para frente aqui, colocando para trás, e aí você coloca o lombar para cima e para baixo. Apertando mais uma vez, você vem aqui para o suporte lateral, são essas bolsas aqui. E aí quando você gira o botão, ou as bolsas aproximam do tórax da pessoa, ou elas afastam do tórax da pessoa. Tem mais uma outra coisa aqui. Você viu aqui que está aqui no menu ajustar, mas também tem a opção de massagem. Então você tem aqui 5 tipos diferentes de massagem, e ele vai colocando aqui ó, onda, percurso, combinado, parte inferior das costas, ombros. Você tem a velocidade da massagem, 1, 2 e 3, a intensidade, 1, 2 e 3, e aqui o botão para iniciar. Então você colocar aqui onda, 3, 3 e iniciar, você vai sentir pontos de pressão aqui que vem de baixo para cima nas suas costas nessa massagem. Então, tanto para motorista como passageiro você tem todas essas funções. Entre os bancos dianteiros, o descansa-braço, com material que parece couro aqui acolchoado,
Apertando você levanta, você tem aqui um porta-objetos com 2 compartimentos. Tem esse aqui que é o mais raso, e levantando aqui, você consegue ver que tem um compartimento mais fundo, então você consegue distribuir o espaço. Aqui, você tem uma cobertura corrediça, a mesma madeira que você tem aqui no painel do carro, que você consegue ter aqui um porta-copos. À frente é o carregador de celular por indução, que também serve para carregar o K-Tag. E esse botão aqui, muito instrutivo, né? É para o sistema de áudio. Então você tem aqui o volume, o play e o pause, e aqui para você avançar e retroceder faixas, bastante simples. Por fim, você tem aqui o console flutuante, tá vendo? Você tem todo esse espaço aqui embaixo que você consegue utilizar, e aqui ainda tem 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Segunda fileira de bancos aqui do EX90 é cheia de recursos. Mas vamos começar pelo espaço, né? Olha a disponibilidade de espaço que eu tenho aqui do meu joelho ao encosto do banco, 1 palmo. Movimentação de pés é excelente, dá até para cruzar as pernas. Quem vai aqui atrás também conta com saída de ar condicionado, inclusive 2 zonas de temperatura. Você pode ter uma para um lado e outra para o outro. Controlar a intensidade do ar, além da temperatura, e tem mais. Os bancos da ponta, você tem aqui 3 níveis de aquecimento, tá vendo? Muito prático. Tem mais coisa aqui. Os bancos são individuais e eles permitem, olha só, o ajuste da inclinação. Eu posso colocar essa inclinação aqui que é a mais relaxada, ou eu posso trazer aqui para uma posição mais vertical. Não é só esse ajuste. Aqui embaixo também tem uma alavanca que você pode puxar o banco para frente. E os 3 bancos têm esse ajuste de inclinação e também aqui a possibilidade de você colocar ele para frente ou colocar ele para trás. Esse banco do meio, tá vendo essa parte aqui? Olha que interessante isso. Você tem aqui uma trava que você pode soltar ela, colocar o banco nessa posição. Isso aqui é usado para crianças, né? Então, inclusive, tem toda a informação que você precisa aqui, ó. O peso da criança tem que ser entre 15 e 36 quilos e tem que ser uma criança com pelo menos 97 centímetros de altura. E tem mais o aviso, não pode ser utilizado por crianças com menos de 4 anos de idade. Então, tem uma faixa de idade e tamanho que a criança pode utilizar para ficar na posição correta. E mesmo esse aqui do meio, tem essa cordinha aqui, que através dela você consegue também, ó, fazer o ajuste de inclinação do encosto. E se essa posição aqui não estiver sendo utilizada, então você pode colocar a trava aqui, você ainda tem aqui o descansa-braço escamoteável com mais 2 porta-latas. Acabou? Ainda não. Por quê? Tem ganchinho aqui no teto, quando o banco não está sendo utilizado para você pendurar um cabide. E aqui, luz de leitura em LED dos 2 lados. Mesmo sendo um teto panorâmico, quem viaja aqui atrás nos bancos da ponta ainda contam com a luzinha de leitura. Para você usar a segunda fileira de bancos, principalmente com pessoas com um pouquinho mais de altura, o ideal é que você coloque aqui os 3 bancos para frente. E exatamente o que eu fiz aqui. Você consegue ver que mesmo eu ainda consigo ter algum espaço entre o meu joelho e o encosto do banco. Isso tudo para poder melhorar um pouco o espaço lá atrás. Os bancos aqui da segunda fileira também podem ser rebatidos para aumentar aí o espaço do porta-malas. Aqui no caso, eu rebati para vocês conseguirem ter uma visão do meu acesso ao interior do veículo. Bom, tenho aqui o banco levantado, trava aqui em cima, que ele vai colocar o banco para frente. Você pode ver que ele correu aqui no trilho. Aí eu vou fazer aqui o acesso ao banco traseiro. Esses encostos de cabeça, às vezes, eles podem estar abaixados, aí você tem que levantar para sentar aqui. Só que na hora que eu puxo esse banco, olha só, pessoal, ele vem todo para trás. Você pode ver aqui a diferença aqui. Esses bancos eles estavam mais para frente. Aqui é a condição onde o banco está o mais para trás possível. Então quem senta ali pode puxar o banco para frente para ter mais espaço. Só para vocês conseguirem notar a diferença, eu vou pegar esse banco aqui, ó, que está rebatido, e eu vou puxar ele para a posição normal. Aqui, ó. Deixa eu liberar aqui a trava. E olha só. Com o banco aqui na posição mais para frente, olha a distância do meu joelho ao encosto do banco. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aproximadamente aqui 5 dedos, né? Mão fechada. Já quando o banco está todo para trás, praticamente encosta no meu joelho, mas
eu sendo um adulto, consigo sentar aqui na terceira fileira de bancos. O ideal são pessoas de menor estatura, mas dá sim para levar 7 adultos nesse carro. E quem vai aqui atrás? Bom, coisas interessantes, né? Tem saída de ar-condicionado aqui atrás, dos dois lados. Tem esse pequeno porta-objetos, dá para guardar algumas coisas, até mesmo smartphone. E olha só, luzinha de leitura para quem vai aqui atrás. E na hora de sair, será que é muito complicado? Bom, já armei esse banco aqui do centro. Olha só, vou empurrar esse banco aqui para poder fazer a minha saída do veículo. Não é a coisa mais prática do mundo, mas você pode ver que também não é tão difícil quanto outros modelos que tem 7 lugares. Eu até que gostei bastante da solução do carro da Volvo. Central multimídia do Volvo EX90. Já vimos em outros carros da Volvo funcionamento, como por exemplo o EX30, onde a gente mostrou o funcionamento completo, mas vamos explicar essa daqui. Já na tela inicial, isso aqui que você vê é o Google Maps, inclusive com indicação em trânsito em tempo real, por conta da conectividade que essa central tem. Aqui na parte de baixo, você tem algumas funções adicionais, né? Aqui para a parte de mídia, conectar um telefone e alguns menus mais utilizados pelo carro. O detalhe é que a parte de climatização, ela fica sempre aqui bem visível, além de alguns outros acessos importantes. Então, começando pela climatização, você clicou aqui no meio, ele vai abrir as configurações da climatização. Então, você pode deixá-la de forma automática, de forma manual ou desligar a climatização do carro. Na forma automática, você ainda tem aqui a ventilação de modo mais fraco, mediano ou mais intenso, sempre mantendo o modo automático. Se você por qualquer motivo quiser desligar o ar-condicionado e só a ventilação, só vir aqui e apertar esse botão, aí ele vai ficar só em ventilação. Quer voltar ao sistema automático? Apertou aqui, pronto, sistema automático. Direcionamento, se você quer para o motorista, se você quer para os pés, se você quer para o para-brisa, tá vendo? Então você consegue escolher todas as zonas aqui e até mesmo fazer a configuração da parte traseira do ar-condicionado. Olha só, eu consigo controlar a temperatura até mesmo lá atrás, além de outros menus que você tem aqui também do sistema de ar-condicionado. Então, todas as informações são bem fáceis de serem acessadas. Você também tem aqui, por exemplo, qualidade do ar, que ele mostra como está a qualidade de ar dentro do veículo e fora do veículo. Olha que interessante, ele coloca todas as informações aqui, muito completo mesmo o sistema de climatização. E você ainda tem aqui a parte de temporizador, né? Se você quer deixar um temporizador, por exemplo, o ar-condicionado começar a funcionar numa determinada hora do dia, você pode criar aqui um temporizador. Só vou chamar a atenção para vocês, aqui ó, limpeza, tá vendo? Esse sistema aqui, quando você quer forçar uma limpeza concentrada aqui dentro da cabine, você ativa ele e aí ele faz aí um processo de limpeza do ar aqui dentro. E isso aí deixa o ar bem mais puro. Então a gente vê que a parte de climatização é bem simples de ser acessada nesse carro. E os aplicativos? Bom, é uma plataforma Google, você vai acessar os aplicativos por esse menu aqui dos quadradinhos. Alguns aplicativos já são da própria plataforma Google, como YouTube, Chrome, YouTube Music. O detalhe é que quando eu entro nesse aplicativo e eu estou com a minha conta Google conectada, todas as minhas preferências e listas que eu criei de músicas vêm automaticamente do meu smartphone aqui para a central multimídia, é como se eu estivesse usando um tablet, né? Então tudo que está sincronizado lá na minha conta vem automaticamente para cá. E isso vale também para o YouTube e até mesmo minhas preferências de navegação do Chrome. Você também tem mais coisas aqui, como por exemplo, outros aplicativos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do PlugShare, que é o aplicativo muito utilizado para você procurar carregadores. Olha só, você pode ter uma conta no PlugShare e ele também já vai te mostrar os carregadores mais próximos de onde você está. Então, e você pode instalar outros aplicativos. Aqui embaixo, obter mais aplicações. Não são todos os aplicativos de plataforma Google disponíveis, mas existem muitos. Então aqui ó, você tem Spotify, tá vendo? Você tem aplicativos de joguinho, você tem aplicativos de tempo também, tem outras opções, né? Várias opções. Tem aplicativos até que a gente não vai usar no Brasil, né? Que é de um uso mais internacional. Tem outra opção de browser, de navegação, tá vendo? Ou seja, são vários
várias opções de aplicativos que você pode instalar, ainda que não sejam todos da plataforma que você tem no seu smartphone, né? São aqueles autorizados para rodar aqui no carro. Então, você tem essa possibilidade. Outra coisa, existem aplicativos do próprio carro que estão rodando também aqui, como por exemplo, esse daqui de cima, Autonomia e Viagem. Na prática, isso daqui é o computador de bordo do carro, que ele te mostra autonomia estimada, a mínima numa condição muito extrema de demanda do carro e a máxima numa condição muito favorável. Também te mostra aqui o consumo do carro, separando por velocidade, estilo de condução e climatização. Não é só isso. Aqui em informações de viagem você tem a viagem atual, que zera automaticamente toda vez que você entra no carro e começa a dirigir. Desde a última recarga, então quando você carregou o carro, ele vai fazer a indicação. E esse daqui você pode redefinir a qualquer momento. Então eu quero fazer uma marcação específica, eu venho aqui e faço a redefinição para fazer aí a medição. Então, outro aplicativo também que você tem do próprio carro é reproduzir mídia Bluetooth e as funções de rádio, que também são consideradas aplicativos, além do próprio aplicativos aí da Bowers & Wilkins. Então, essa parte de aplicativo funciona de forma muito semelhante a um tablet Android. E as configurações do carro. Aqui nessa barra de baixo, você tem esse ícone aqui do carrinho. A primeira tela que ele te dá são informações mais diretas, aquelas mais importantes que você tem do carro. Aqui em cima, o brilho do painel e também da central multimídia. Os faróis desse carro não têm um botão, eles funcionam de forma automática, mas se você quiser comandar manualmente, você tem que vir aqui nessa opção e aí você vai escolher aqui, ó, lanterna, farol desligado ou o farol ligado quando o carro está dirigindo. A luz de neblina traseira também é por aqui. E os visores do display, do head-up display, para você conseguir fazer a limpeza da tela, ou seja, você bloqueia a tela para conseguir passar aqui um pano, e aí olha só, para você não ter o problema de o pano ficar fazendo comandos, e aí você pressiona aqui para sair, por 5 segundos inclusive, olha só, para ele saber que você quer realmente sair da limpeza de tela, e aí você vem de novo para essa tela aqui. Pois bem, coisas interessantes aqui desse carro. Sensibilidade do limpador de para-brisa é aqui que você faz, abrir o porta-luvas é nesse comando, abrir o porta-malas aqui, função do on pedal, sistema de permanência de faixa, e o sistema de tração nas 4 rodas forçado é por aqui que você aciona. Parte curiosa é que nesse menu aqui você vai ajustar os espelhos laterais usando os botões do volante e também o volante é ajustado por aqui. Então quando você seleciona a função do volante, olha só, tá vendo? O ajuste do volante, da coluna de direção é feito por aqui. Até mesmo o head-up display, que você usando esses cursores, você vai fazer o ajuste do brilho, da inclinação da tela, da altura da tela, também é tudo feito aqui pela tela da central multimídia. Tem pessoas que não gostam muito dessa solução, mas a gente já viu isso em outros carros da Volvo e até é uma tendência de mercado. Claro que o carro tem mais configurações, e aí é esse menu aqui do lado. Aí ele vai te abrir uma série de menus. Nesses menus você tem informações mais detalhadas. Então, um deles é só para a parte de condução. Então aqui você tem assistências, dinâmica de condução, e alguns podem ser expandidos para mais informações. Esse aqui, por exemplo, você vai configurar como é que você quer o volante, a sensação da suspensão, se você quer o carro no modo off-road para ele levantar a suspensão, as 4 rodas tracionando sempre. Você também tem aqui embaixo a parte de segurança, que é o lane keeping, como é que você quer a configuração dele, como é que você quer o alerta de distração. Novamente você pode expandir para informações mais completas. Então tudo isso aqui está debaixo da parte de condução. Aí na parte de controles, também os controles mais expandidos do carro, né? Que diz respeito a travamento, espelhos e limpadores, volante e direção. E todos eles podem ser expandidos para mais informações. Então clicou aqui, tá vendo que alguns deles são aquelas telas iniciais com uma espécie de atalho, né? Mas aqui você concentra todos os ajustes do carro. Parte de som,
tem um menu dedicado. Além do aplicativo da Bowers & Wilkins, você pode escolher aqui, você quer o formato estúdio, palco, 3D, casa de show, a intensidade. E olha o equalizador desse carro, olha quantas bandas ele tem. Além do equalizador, ele também tem ajuste de agudo, grave e subwoofer. O sistema de som desse carro é absolutamente sensacional, permitindo tudo que é tipo de controle. Você tem aqui um menu dedicado para a parte de conectividade Bluetooth e Wi-Fi. No caso Wi-Fi, se você quiser conectar essa central multimídia a uma rede Wi-Fi para poder fazer uso também de dados de uma forma às vezes até um pouco mais rápida quando está disponível. A parte de carregamento do carro, você tem aqui um menu dedicado até para você limitar o carregamento quando você está numa instalação que não é tão moderna ou tão eficiente, para você colocar uma amperagem menor, para não ter problema de cair disjuntor, você consegue fazer isso por esse menu. Outra coisa que você tem aqui são os perfis. Então, vários motoristas podem dirigir o veículo. Eu criei aqui o meu perfil, inclusive atribuí o meu perfil às chaves, né? O Key-Tag e o smartphone. Quando você entra aqui, ó, tá vendo? O meu smartphone está com as minhas configurações e a Key-Tag. Então, se você tem um outro motorista que tem uma outra Key-Tag, a hora que ele entra no carro, o carro se ajusta automaticamente para ele. Então, tudo isso você gerencia através desta tela. Inclusive, você pode criar uma senha para que pessoas que entrarem no carro, mesmo que estejam com a sua Key-Tag, não possam mexer nas configurações que você atribuiu. E aí tem mais alguns ajustes aqui embaixo, como a parte de privacidade de uso das funções do carro. Aqui na parte de configurações, exemplos que você pode configurar como funções do computador de bordo, que todos os carros oferecem isso, e por fim, alguns ajustes aí da conta Google. Então, como você pode ver, pode até parecer um pouco mais complicado usar essa central multimídia, mas no final das contas, ela tem uma lógica relativamente simples e os menus são fáceis de serem acessados. No nosso primeiro vídeo, a gente deu alguns detalhes do sistema de som desse carro, da Bowers & Wilkins, com 25 alto-falantes. Agora, como é que a gente usa todos esses recursos? Através da tela da central multimídia, quando você vem aqui no menu de aplicativos, existe um específico para o sistema de som, que é esse aplicativo aqui. Através desse aplicativo você consegue fazer várias coisas. Então ele tem aqui algumas partes de demonstração. Nesse segundo menu, você pode configurar como você quer o som. Então você tem aqui o formato estúdio, onde você pode otimizar o som para a parte dianteira, somente para o motorista, para a parte traseira ou para todos os ocupantes. Você também consegue fazer a simulação da sala de concerto de Gotemburgo. Então ele vai te dar a mesma sensação de você estar nessa sala de concerto. Outra opção é esse aqui, ó, Stage. E aí você pode configurar como é que você quer o som. Você pode definir aqui a intensidade do som que vem da parte dianteira do carro, tá vendo? Você quer mais intenso ou menos intenso. E o envelopamento, que é aquela sensação de 3D do som. Você pode colocar sem o envelopamento, sem o 3D, ou então aqui com o envelopamento, ou as duas coisas juntas. E você consegue definir a quantidade de cada um deles. Você também tem aqui uma coisa muito legal, que ele vai te dar detalhes de como esse sistema de som funciona. Então aqui ele está mostrando todos os alto-falantes. E olha só. Você vindo para cá, ele vai mostrar para você os tweeters, onde os tweeters estão no carro e o tipo de tweeter que você tem, tá vendo? O frontal e esse daqui que são os do teto. Aí quando você clica para cá, ele vai te mostrar aqui os alto-falantes de grave. Então são os woofers que tem nas portas, são 4, mais o subwoofer na parte traseira, inclusive o tamanho de cada um desses equipamentos. Desse outro lado, você vai ter aqui, por exemplo, os tweeters das portas, tá vendo? Então cada uma das portas tem um tweeter além do tweeter central. E por fim, você ainda tem aqui os alto-falantes de médio. São 4 nas portas, você também tem aqui um central e mais 2 aqui na parte traseira. Então ele coloca aqui todas as opções. Dessa forma, você consegue ver a posição de cada um dos alto-falantes. E tem mais ainda. Nesse menu,
você tem aqui alguns vídeos que contam um pouco da história da Bowers Wilkins e até mesmo mais um teste de som. Vamos ver tudo isso funcionando agora na prática. Nessa demonstração aqui, as pessoas conseguem realmente perceber todos os alto-falantes. Na hora que você clica aqui em play, nessa rápida demonstração, quando você está vendo a animação, cada um dos alto-falantes, quando eles estão tocando, é o direcionamento de som para aquele alto-falante. Então você sentado aqui dentro do carro, você consegue perceber a posição de todos eles, inclusive os que ficam aqui no encosto de cabeça, como os do teto, ou seja, são 25 canais totalmente independentes nesse carro. Outra demonstração muito legal é esse, Design DNA. Quando você clica aqui, olha só. Incrível, né? Mostra aqui a história das caixas de som da Bowers Wilkins e mostra ainda, né, como aquelas partes da caixa de som foram incorporadas aqui dentro do veículo. Sensacional. Tem mais uma opção aqui muito legal, que é essa, que conta a história da marca. Olha que incrível. Quando foi a última vez que você entrou num veículo e a central multimídia contou a história da marca que assina o som do carro? Eu não me lembro. E para fechar a demonstração do sistema de som, mais uma outra opção. Aqui, vamos lá?
absolutamente incrível o sistema de som e, mais do que isso, toda a demonstração que é feita pelo sistema de central multimídia que o carro tem. Pessoal, para o vídeo aqui não ficar tão longo, olha só, dividimos em duas partes aqui o vídeo de avaliação do X90. Essa primeira parte foi o vídeo de apresentação estática do carro. Agora nós teremos uma segunda parte aqui no canal, que é a parte dinâmica. Portanto, não perde essa segunda parte do vídeo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.